Último dia do mês, dia 30 do mês de setembro. As contas empilhadas em cima da mesa e os bancos em greve. O que fazer? Quais os direitos do consumidor com relação às contas que estão vencidas, precisando ser pagas, ou vencendo hoje ou amanhã, e os bancos em greve? Dr. José Alfredo Lyon é advogado, especialista em direito, e nós vamos conversar com ele agora para orientar os nossos ouvintes. Dr. José Alfredo Lyon, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, prazer recebê-lo aqui no programa, viu? Prazer falar com você também. Bancos continuam em greve e as contas aí, fim de mês, início de outro, as contas estão por vencer. Como é que a gente faz, doutor? O greve, ele empurra as pessoas justamente para a maquininha eletrônica, que é um dos caminhos para as pessoas que têm habilidade. As que não têm habilidade têm que tomar cuidado com fraude, elas têm que estar na máquina, no meio eletrônico, mas tem que ter do banco obrigatoriamente alguém para orientar, e o que se aconselha é não pegar uma orientação com qualquer pessoa, pois pode ser vítima de fraude. Outro meio também para as contas, que é as lotéricas. As lotéricas, elas aceitam as contas de consumo, então é um dos outros meios de pagamentos que tem. A maior preocupação é para quem vai sacar dinheiro, quem precisa, aposentado, por exemplo, esse sofre muito, porque ele depende do caixa muitas vezes e ele não tem acesso a isso. Bom, e aí quais são as orientações para quem não conseguiu pagar na lotérica? Porque as lotéricas estão com filas quilométricas aí por conta dos vencimentos. A gente tem como argumentar isso com a concessionária? Ligar e dizer não consegui pagar no vencimento porque a lotérica estava cheia, eu não tinha como ficar na fila. Tem como argumentar isso ou não tem jeito? Não tem jeito. Nós estamos, na realidade, tratando do Código Consumidor. Diz a lei, e muitas vezes a lei é utópica, que o fornecedor, no caso as concessionárias, energia, ou mesmo os fornecedores, lojas, que eles têm que dar outros meios de pagamento. E se não derem outros meios de pagamento, realmente eles não podem se locupletar, ganhar dinheiro com isso, que é cobrando multas. Nós vamos ter que ver o que acontece, qual é o bom senso desses fornecedores, englobando todo mundo. Depois, no mês que vem, se vier cobrança de multa, deve pleitear, sim, que não pôde pagar por um caso incerto, ou seja, que era greve, que não podia se prever que ele duraria tanto, e exatamente que não havia possibilidade pelas lotéricas por causa de questão de excesso de pessoas nas filas. Se houver a insistência da cobrança da multa, a pessoa não tem que hesitar de deixar de entrar com uma ação no juizado especial para pedir o abatimento dessa multa e pedir a compensação, se for o caso. É o melhor meio que se pode fazer. E isso só vale, então, para aquelas contas que não são de consumo, não são de concessionárias? Não, vale para todas as contas. Todas. Nós estamos tratando de consumidor. A concessão pública de luz, gás e outras são todas consideradas fornecedores pelo Código de Defesa do Consumidor. E eles não podem dizer, olha, mas estava em greve, mas você podia ter pago na lotérica, podia ter pago pela internet? Caramba, mas eu não tenho computador, eu não sei usar, a lotérica estava com uma fila imensa, eu tenho que trabalhar, não posso passar o dia inteiro na fila? Exatamente, essas argumentações todas são válidas. E está mais do que comprovado exatamente isso. No momento que foi dada a legalidade da greve, essas empresas que têm que arcar com o ônus da greve, e não nós que somos consumidores. Então, essa argumentação que eles vão tentar fazer os fornecedores, mas 100% certo é nesse sentido, que pode se argumentar com isso e pedir o abatimento de eventuais multas cobradas. Perfeito. Então a orientação é pague a conta, na medida do possível, no vencimento, para evitar problemas, na lotérica, se não puder na internet, pede alguém para fazer isso, mas tendo, obviamente, o cuidado para ter a ajuda de uma pessoa que não vai te aplicar um golpe, não é, doutor? Porque... Isso, o caminho é esse. Primeiro tenta, se tem acesso. Eu pego, por exemplo, uma pessoa de idade. Uma pessoa de idade vai ter dificuldade de mexer na internet, vai ter dificuldade de mexer nas caixas automáticas. Vai ao banco dele, tem lá um auxiliar, tem que ter certificado que é do banco, que esteja com crachá, que seja do banco efetivamente. Mas as pessoas às vezes não estão conseguindo nem entrar na agência, naquela parte de caixa automática. Aí não teve meio de pagar. Então, espere voltar da greve e depois, se for cobrada a multa, deve impedir imediatamente o ressarcimento e abatimento. Quando ligar para o fornecedor, todos eles, concessionário ou fornecedor comum, tem que tomar cuidado de anotar o nome de quem falou, o horário de quem falou, pedir um protocolo para, se necessário for ingressar em juízo, ter a prova que tentou fazer o pagamento ou pedir meios alternativos.
Perfeito. Então, olha, sempre que tratar com as concessionárias ou com os fornecedores, pedir o protocolo, registrar dia e hora que a ligação foi feita para ter mais uma garantia, não é isso, doutor? Exatamente. Bom, esse é o meio mais importante. Para alguns o problema é só a questão da greve bancária, mas para outros também tem o problema da greve dos Correios e a conta não chega a tempo de pagar no vencimento. E aí, como é que a gente faz? É a mesma orientação. Ligar quando viu que não chegou. Eu sei que eu tenho a obrigação de pagar meu cartão de crédito, o que quer que seja. Está chegando a data do que não chegou, eu ligo para o meu fornecedor e falo, olha, não chegou. Qual o meio alternativo? A legislação obriga o fornecedor a dar um meio alternativo de pagamento. Então ele tem que passar pelo telefone o código de barra, ele tem que dar os meios alternativos, desde que seja, por exemplo, na própria loja do fornecedor, porque cartões ligados a banco, nós caímos no mesmo problema. Então tem que ter o meio alternativo e é obrigado por lei. Na hora que ligar para pedir o meio alternativo, não esquecer exatamente isso. Nome, data, horário e protocolo são extremamente fundamentais. Então, olha aqui, já muda a situação. Quer dizer, não é o consumidor que tem que se virar para pagar, é a concessionária ou fornecedor que tem que encontrar uma maneira, de uma opção para que aquele consumidor faça o pagamento. Exatamente. Isso é determinação de lei, ou seja, não é um favor que está fazendo, não. Muitas vezes o fornecedor, nós vamos te dar um meio alternativo. Eles são obrigados a dar isso, está na lei, ou seja, não é favor nenhum deles, não, é obrigação. Doutor José Alfredo Lyon, um advogado especialista em direito, muito obrigado aí pela participação. Ele é especialista em direito contratual, civil, fiscal, tributário, empresarial. Doutor José Alfredo Lyon, mais um consultor aqui do Boa Tarde Globo. Um grande abraço, obrigado aí pela participação, viu? Um abraço, Alexandre, foi um prazer. Uma boa tarde.